No Brasil, existem apenas 2 complexos ferroviários tombados pela União. O de São João del Rei, lá em Minas Gerais, e o de Campo Grande. O tombamento inclui 22 hectares e 135 imóveis. Entre eles, a Estação Central, a Vila dos Ferroviários, escritórios e oficinas. Mas por que é tão importante manter esse conjunto arquitetônico preservado? É o que vamos mostrar em mais uma reportagem da série sobre o centenário da ferrovia. Hoje, com o repórter Bruno Grubert. A cidade, que cresceu em torno dos trilhos, conta boa parte de sua história pelo caminho da ferrovia. Os prédios que compõem o Complexo Ferroviário de Campo Grande começaram a ser tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional há 5 anos. Entre os 135 imóveis, um em especial chama a atenção. A casa do engenheiro-chefe foi a primeira de alvenaria a ser erguida no complexo. Era a sede de um escritório, bem de frente para a ferrovia. Depois, foi adaptada para servir também como moradia. Aqui, Dona Terezinha passou parte da infância. O pai dela veio do interior de São Paulo para trabalhar na ferrovia. Já tinha estruturado, porque o papai veio só para o ramal de Ponta Porã. No ano passado, a casa onde a família viveu por 25 anos passou por uma reforma custeada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, quase R$200 mil para reestruturar o imóvel. O IPHAN foi acionado pelos atuais moradores que compraram a casa em um leilão promovido pelo governo federal. Antes das obras, a estrutura estava danificada. A casa corria o risco de ruir. No dia que eu cheguei aqui e olhei a casa estava caindo. O pessoal falava que eu era louca, porque eu olhava para ela e eu falava assim, eu quero fazer, sabe? E você depois vê que ao invés de uma coisa, ela poderia não estar aqui agora. Então, diante de todo o trabalho que a gente fez, que é realmente muito trabalho, mas você olha para ela e você vê ela assim, nossa, isso não tem preço. O projeto preservou as marcas da arquitetura da época. Os lambrequins de madeira, as estruturas de metal feitas com pedaços de trilhos e até o limpador de pés usado para manter a limpeza da casa num tempo em que não havia pavimentação nas ruas. Lembranças que levam Dona Terezinha a uma viagem no tempo. Eu tenho muita saudade. Foi uma época muito boa, viu? Aqui era jardim, tudo aqui. A mamãe gostava de mexer com terra, sabe? Então ela plantava tudo. O encontro com as lembranças dessa época foi numa visita de fim de semana. Aqui era a porta do escritório, tinha uma sala. Aqui tinha uma sala e lá dentro outro quarto. A reforma preservou a estrutura, as características e as lembranças dos bons tempos da ferrovia. Aí, meu quartinho era aqui. Eu adorava. E igual, não modificaram quase nada. E é essa a intenção do tombamento. Complexo ferroviário tombado em nível federal hoje no Brasil é São João del Rei, em Minas Gerais, e em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Outros são imóveis isolados, tombados, sem que seja essa leitura de um complexo, que a gente consiga identificar onde começa a casa dos operários, onde começa a casa dos profissionais intermediários, engenheiros da ferrovia. Então, é essa leitura que a gente consegue ter em Campo Grande que a gente não tem em outras cidades. A saudade é um sentimento muito forte na gente. A gente precisa caminhar, sabe? O mundo tem que caminhar. Porém, há que se caminhar, mas também preservando, né? Enchendo de vida aqueles espaços que foram tombados, né? Por exemplo, o trem não passa mais por aqui. A gente até compreende,
que Campo Grande mudou, e Campo Grande cresceu, e a questão do trânsito, a gente até compreende. Porém, é um espaço tão bonito e que precisa ser muito bem aproveitado, né? O progresso que veio pelos trilhos, ironicamente, fez com que o caminho do trem desse lugar a avenidas e calçadas. Para uns, a sequência inevitável do desenvolvimento. Para outros, um desrespeito à história do crescimento do país. E isso acaba se perdendo por falta de resgate, né? Por falta de uma política de intervenção, nem digo, mas uma política que dê valor a essa parte antiga, que dê valor a esse resgate da história, tanto do município quanto do estado. A ferrovia foi tão importante para Campo Grande, foi tão importante para Mato Grosso do Sul, e as coisas estão perdidas, assim, e essa é a parte triste da história. Para quem fez parte dessa construção, só uma palavra define a relação com os trilhos e com as locomotivas: saudade. Ouço ao longe o apito da locomotiva anunciando nova partida. O som chega aos meus ouvidos como um lamento. Sinto um aperto no coração, sem perceber. Grito em voz alta, para todo mundo escutar. Adeus, minha locomotiva, adeus. Hoje, este orgulhoso maquinista aposentou-se.